Bem, irmãos, então vamos dar início ao nosso culto, nossa reunião nesta noite, com uma oração. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar por essa situação, pelo mundo inteiro, orar pelo avanço da ciência, que seja possível, mais breve possível, encontrar-se uma cura, um tratamento que possa trazer de volta a tranquilidade a todas as pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao Senhor, porque nós vamos falar com Ele nesse momento. Pai querido, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, reunidos com nossas famílias, em nossos lares, ou para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, eficaz, a Tua palavra que é bênção para as nossas vidas, que é orientação para nós. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que a Tua palavra seja rica e abundante nesta noite. Te pedimos, ó Deus, por cada lar que está sendo alcançado por essa transmissão. Que, ó Deus querido, as Tuas mãos poderosas estejam abertas, derramando a Tua bênção sobre cada um desses lares, sobre cada uma dessas famílias. Abençoa-nos, Senhor Deus. Carecemos do Senhor, confiamos no Senhor, temos nossas vidas entregues ao Senhor para que o Senhor cuide de nós. Ó Deus, agora nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a classe médica, todos envolvidos nos hospitais. Ó Deus, abençoa os médicos, enfermeiros, os profissionais de apoio da saúde, técnicos, todos aqueles, ó Deus, que estão diretamente envolvidos no tratamento de saúde, principalmente das pessoas vítimas do Covid-19. Ó Deus, que a Tua graça, bênção do Senhor, fortalecimento do Senhor seja sobre estas pessoas. Que eles possam, ó Deus, ter cada dia mais amor ao próximo. Que eles possam, ó Deus, ter discernimento, orientação vinda do Senhor. Ó Deus, cuida do povo brasileiro. Que, ó Deus, nós não sejamos muito afetados, porque, Deus querido, nos preocupamos quando vemos as notícias que nos países de primeiro mundo essa enfermidade tem trazido tantas mortes, tanta desolação. Eles que têm uma estrutura de saúde boa estão vivendo uma situação tão dramática. Nós ficamos preocupados, ó Deus, no nosso país. Um país onde há favelas, grande aglomeração de pessoas vivendo num reduzido espaço. Ó Deus querido, também problemas na saúde, falta de investimento, onde nossos hospitais não têm a estrutura necessária. Ó Deus, que o Senhor cuide de nós, porque só temos o Senhor por nós. Mas confiamos em Ti, nos mantemos otimistas, porque temos a Tua bênção, o Teu cuidado em nós. Cremos nisso e declaramos ao Senhor a nossa confiança. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, como servos, como filhos, humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Amado, nossa mensagem de hoje, na série Poderoso Deus, que é um estudo que nós estamos fazendo todos os domingos à noite. Então, para você entender a nossa dinâmica, eu falei um pouco hoje de manhã. Nós estamos fazendo 3 séries, uma na quarta-feira, é a série O Quinto Evangelho. Nós estamos estudando o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos fazendo uma série no domingo de manhã,
e nós estamos pensando sobre um país em crise porque saiu da presença do Senhor. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. E à noite nós estamos na série Poderoso Deus, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Então, convido você a caminhar conosco nesses estudos, mas hoje especificamente, dentro do Evangelho de Marcos, dentro da série Poderoso Deus, nós vamos ter uma mensagem, esta mensagem, com o título Pregar ou Não Pregar? Porque na semana passada, você que nos assistiu na semana passada, se você não assistiu, pode procurar o nosso vídeo no Facebook ou lá no YouTube, na página da Primeira Igreja Batista das Colinas. Você vai encontrar essa mensagem e você deve se lembrar que eu falei assim, essa parte do texto, esses 3 versículos eu não lerei porque eles têm mais a ver com o assunto que vem depois. Então, hoje nós vamos ler aqueles 3 versículos, os versículos 10, 11 e 12 do capítulo 4 de Marcos. Então, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 10 a 12, que foram os versículos que nós não estudamos na semana passada, guardamos para esta, e vamos ler também os versículos de 21 a 25. Então nós vamos ler 8 versículos hoje, de Marcos 4, de 10 a 12, e Marcos 4, de 21 a 25. Nós vamos fazer a leitura inteira, porque a parábola do semeador, a explicação da parábola do semeador entrou bem no meio aí, então nós fizemos essa fragmentação do texto para nós podermos compreender. Esse assunto de hoje é um assunto muito interessante, ficou mesmo os versículos de 10 a 12, logo depois que Jesus proferiu a parábola do semeador, ele conversou com os discípulos e falou com os discípulos algo que, por certo, trouxe a eles essa dúvida. Então, a mensagem é para ser pregada ou não é para ser pregada? Eu vou ler essa parte inicial do texto e você logo vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quando Jesus falou isso com certeza soou meio estranho aos ouvidos dos discípulos, daqueles que estavam ali em volta dele. Assim como soa estranho aos nossos ouvidos. A gente meio que fica assim, em dúvida, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Será que ele tem predileção por umas pessoas em relação a outras? Será que ele está dizendo para nós que nós devemos pregar a umas pessoas e não a outras? Por que será que Jesus está fazendo isso? Eu imagino que essa informação dada por Jesus não estava diante da grande multidão. Havia uma multidão ali, muitas pessoas, quando ele falou a parábola do semeador. Mas aqui o texto diz assim, e aí Jesus achou-se só. Ele saiu do meio daquele grande número de pessoas e estava em volta dele os 12 e alguns outros discípulos. Algumas outras pessoas além dos 12. Mas um número certamente não muito grande. E a essas pessoas Jesus disse assim, olha, vocês são privilegiados. Nesse momento, vocês têm o privilégio de saber, estou no versículo 11, de saber os mistérios do reino de Deus. Jesus então diz aos seus discípulos que a eles era dado o privilégio
de saber os mistérios do reino de Deus, mas que ele falava por parábola para que a multidão, as outras pessoas, vissem, mas não percebessem, ouvissem, mas não entendessem. Quem eram essas outras pessoas? Algumas dessas outras pessoas, nós já vimos em mensagens anteriores, algumas dessas pessoas eram os líderes religiosos da época. Eram os escribas, eram os fariseus, eram aquelas pessoas que se juntaram, se uniram aos herodianos contra Jesus. Eram aquelas pessoas que estavam acompanhando o ministério de Jesus com maus olhos. Estavam acompanhando o ministério de Jesus não com o desejo de entender ou de aprender. Estavam acompanhando o ministério de Jesus com o desejo de encontrar na ação de Jesus alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. É sempre útil nós pensarmos a respeito disso, porque há muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus por motivo equivocado. Há muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus com o objetivo apenas e tão somente de criticar, de falar mal. Não ouvem a palavra de Deus com o objetivo, com o coração aberto, o objetivo de serem transformados por essa palavra, de serem abençoados por essa palavra. Amado, eu quero dar a você essa orientação. Abra o seu coração. Quebre dentro de você as reservas, as ressalvas que te impedem de receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo muito importante. A palavra de Deus é algo muito bom e que deve ser recebida de bom coração. Naquela multidão havia também um outro tipo de pessoa. Eles não estavam ali para criticar, nada disso, mas eles estavam ali buscando o que Jesus poderia fazer por eles. Eles estavam ali buscando uma cura, porque muitas pessoas chegavam perto de Jesus para serem curadas. Elas sabiam que Jesus era poderoso, então elas procuravam Jesus, iam até Jesus à busca dessas curas, à busca desses milagres que Jesus fazia. Outros até mesmo em busca de alimento, e outros porque foram junto com a multidão. Está todo mundo indo, eu vou. Igual aquele que encontra alguém olhando para cima e ele para e fica olhando para cima também. Eu vou com a multidão. Então, Jesus disse assim: o meu foco na pregação não são aquelas pessoas. O meu foco na pregação são vocês. Porque, veja, Jesus estava ali cercado de um grande número de pessoas, mas essas pessoas saíram e foram embora. Os que realmente estavam interessados, eles ficaram. E eles ficaram e eles perguntaram a Jesus. Jesus fala isso que nós lemos aqui, quando ele é perguntado qual era o sentido da parábola. As multidões, elas ouviram a parábola, elas não entenderam a parábola e elas foram embora. As pessoas foram embora. Apenas esse grupo ficou interessado em ouvir o que Deus tinha a ensinar, o que Jesus tinha a ensinar naquele momento. Então, Jesus explica, olha, eu falo por parábolas para que eles vejam, não percebam, para que eles ouçam e não entendam. E aí os discípulos fizeram essa pergunta. Então é para pregar ou não pregar? Jesus explica a parábola do semeador, e depois da parábola do semeador,
a partir do versículo 21, ele vai usar uma outra parábola, a parábola da candeia, para tirar dos discípulos essa dúvida, para esclarecer aos discípulos se era para pregar ou não era para pregar. Então vou ler com vocês, do 21 ao 25. E disse-lhes: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Palavra de Deus lida aos nossos corações. O Senhor, então, vai fazer essa ilustração. Olha, vocês não estão entendendo o que eu falei ali atrás? Se era para pregar ou não era para pregar? Então presta atenção. Alguém acende uma lâmpada, uma lamparina, numa noite, acende uma lamparina e esconde? Ninguém costuma fazer isso. Ele usa uma ilustração. Imagina alguém que acende uma lamparina, acende uma lâmpada e coloca embaixo de um cesto. Esse cesto, a que Jesus se refere aqui, é também chamado alqueire. É uma medida, é um cesto de medida. Então, você comercializava cereais usando esse cesto como medida. Então, você dizia assim: eu quero comprar 30 alqueires de alguma mercadoria, normalmente trigo ou milho, alguma coisa. Eu quero comprar 30 alqueires. Então, a pessoa ia lá e media, enchia aquele cesto 30 vezes, depositava lá, e aquela era a medida comprada. Então, esse cesto, chamado alqueire, Jesus diz assim: imagina alguém acender uma lâmpada e colocar essa lâmpada embaixo do cesto. Alguém faria isso? Será que não? Será? E ele usa também outra expressão: debaixo da cama. Jesus poderia ter usado uma ou outra, mas ele usa duas. Ele pega essa candeia e esconde em dois lugares. Ele escondeu embaixo do cesto de medir, e ele agora diz assim: e alguém põe a candeia embaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então ele usa assim, dois lugares que a pessoa esconde: embaixo do alqueire ou embaixo da cama. E ele diz assim: o certo, o normal, não é fazer isso, não é esconder, nem embaixo do cesto, nem embaixo da cama. O normal é colocar no alto. O normal é colocar no velador. O velador era uma peça que era fixada na parede. Era um lugar próprio de você colocar a lamparina lá para iluminar todo o cômodo onde você estava. Então havia, por exemplo, veladores em mais de um cômodo na casa. Havia um velador na cozinha, havia um velador no quarto. Havia veladores onde você colocava então essas lâmpadas para iluminar o ambiente, como nós costumamos colocar as lâmpadas no alto. No lugar mais alto do cômodo, a gente coloca uma lâmpada e ela espalha a sua iluminação pelo cômodo. Muito bem, então olha o que Jesus diz. Disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Quero que você perceba que Jesus responde com uma pergunta.
Na verdade, é um tom de interrogação. Ele não diz que é para colocar de um jeito nem de outro. Ele só vai dizer isso no verso 22, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Vamos tentar entender isso que Jesus está ensinando. Alguém coloca uma lâmpada embaixo do velador? Sim. Em algumas ocasiões, a lâmpada vai ser colocada embaixo do velador. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e tem uma lâmpada bem aqui na minha frente. Essa lâmpada é para trazer uma iluminação mais adequada para essa palavra que eu estou trazendo para você. Nós testamos essa lâmpada primeiro, a lâmpada direto, ali no objeto. Só que ficou uma fonte de luz muito forte no meu olho. E eu não conseguia falar, ler, não conseguia fazer nada por causa daquela luz muito forte direta. Então o que nós fizemos naquela lâmpada? Nós colocamos um forro em cima para quebrar um pouco essa luz. Nós fazemos isso, por exemplo, com abajur. No seu quarto, talvez você tenha um abajur lá. O que é um abajur? Você coloca uma lâmpada e você coloca uma estrutura em volta dessa lâmpada para diminuir a sua iluminação, para tornar essa iluminação mais adequada ao fim que você tem. E é interessante que Jesus usa o cesto, e esse cesto era trançado, e mesmo ele estando sobre a lâmpada, sobre aquela candeia, mesmo estando ali sobre, deixava passar alguma luz. A luz que era necessária para a situação. Então é possível sim que em algum momento alguém colocasse uma candeia embaixo de um cesto de medida. Porque ele queria ter luz, mas essa luz quebrada, diminuída. Inclusive, ele usa esse tipo de cesto, ele usa o cesto chamado alqueire, que é um cesto de medida, para trazer à nossa ideia a questão da medida da luz. Então, a palavra de Deus é para ser pregada na medida certa. Você começa a compreender o que Jesus está nos ensinando? A palavra de Deus deve ser pregada na medida certa. Já dizia a minha avó que muita água mata a planta. Jesus usa também uma outra ideia aqui, por isso eu falei, ele podia ter usado ou a candeia embaixo do alqueire ou a candeia embaixo da cama, dá o mesmo resultado. Mas ele usou a candeia embaixo do alqueire porque ele queria falar de medida. Às vezes nós queremos sufocar pessoas de tanto falar da palavra com ele. Essa pessoa está esgotada de tanto ouvir o que você tem a dizer. Não esgote as pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser usada como arma, como objeto contundente. Não é para ser usada para machucar as pessoas, para ferir as pessoas. A palavra de Deus é para ser usada na medida certa, para orientar as pessoas, para aproximar as pessoas da vontade de Deus. E quando ele diz assim, debaixo da cama, cama é lugar de quê? Cama é lugar de descanso. Ele agora não está falando de medida. Ele agora está falando de descanso. A palavra de Deus deve ser pregada, deve ser falada, deve ser ensinada
na medida certa, respeitando a pessoa que ouve, mas também respeitando a capacidade de quem fala, respeitando o limite humano de quem fala. Então, nós devemos pregar a palavra, mas devemos descansar para isso. Há pessoas, irmãos, que se envolvem em tantos afazeres da fé, que ele se esgota e esgota todas as pessoas perto dele. Tem que ter a medida certa da capacidade da pessoa que está trabalhando para o Senhor. Por isso é importante, na igreja, dividir as tarefas, não sobrecarregar uma única pessoa. Por isso é importante, e Deus traz pessoas para a igreja, quando a gente é capaz de abrir mão, delegar, dar a outras pessoas oportunidades de servir. Como é bonito a gente ver um jovem crescendo na igreja, se desenvolvendo na fé, e esse jovem em algum momento começa a fazer parte do ministério. E esse jovem daqui a pouco vai fazer parte da diretoria da igreja, vai fazer parte da tomada de decisões, passa a ser alguém fundamental na vida da igreja. Como é bonito a gente ver uma pessoa vindo de fora, às vezes por motivo de mudança, por motivos variados que acontecem na vida das pessoas, e a pessoa vem chegando para a igreja. E ela começa a se integrar ali no contexto da igreja, ela começa a trabalhar, e ela começa a desenvolver o seu ministério ali, e ela começa dando condições a outras pessoas para fazerem outras coisas. Então, amado, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que a pregação da palavra de Deus não pode ser exaustiva. Não pode ser exaustiva para quem prega, não pode ser exaustiva para quem ouve. Ela tem que ser na medida certa. Temos que buscar essa medida. Mas, no verso 22, ele vai dizer: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então a palavra de Deus é para ser pregada. Isso que eu expliquei antes, do versículo 21, não pode ser motivo para preguiça. Isso que eu expliquei antes não pode ser motivo para você dizer, então, para não maltratar ninguém, para não estabelecer em ninguém uma saturação de tanto ouvir a palavra de Deus, eu vou parar de falar. Eu penso muito isso, sim, por exemplo, dentro de casa, porque o primeiro ambiente missionário, o primeiro campo missionário de cada um de nós é o nosso lar. Então eu quero que você entenda que os seus filhos, eles não nascem crentes. Os seus filhos nascem não crentes. E eles precisam receber a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada para eles dentro de casa. A palavra de Deus precisa ser pregada com exemplo dentro de casa. Ela não pode ser uma saturação. Há muitos filhos saturados pela incessante ação dos pais. E aí eles se irritam contra o Evangelho, contra a graça de Deus. E em lugar de receber a palavra de Deus como algo bom para a sua vida, eles tomam aversão a isso. Mas há outras famílias, inclusive, que os pais deixam de fazer isso. Deixam de pregar, deixam de falar, deixam de testemunhar. E esse extremo também é errado. Perceba, versículo 22 fala de evita um extremo, falar demais. O versículo 21, evita o extremo, falar demais.
O versículo 22 evita o outro extremo, não falar nunca. Essa palavra não deve ficar encoberta. Ela precisa ser manifesta. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, no momento certo, da forma certa, essa palavra deve ser pregada. Sabe, meu querido, Deus sempre vai criar oportunidades para que você pregue a palavra. No seu setor de trabalho, você não precisa ser uma pessoa irritante para pregar a palavra de Deus. Na sua família, você não precisa ser uma pessoa inconveniente para pregar a palavra de Deus. Na sua escola, você não precisa ser aquele aluno chato para pregar a palavra de Deus. Tenha medida nas coisas que você fala. Naquilo que você fala, fale com medida, na hora certa, no momento criado por Deus. Sabe o que é bonito? A gente fica aguardando a oportunidade certa, criada por Deus, para falar da palavra de Deus. Para ilustrar isso, na verdade já é uma ilustração, mas nesse momento Deus está criando uma oportunidade tremenda para a palavra dele ser pregada. Não é verdade? Quantas pessoas estão assistindo a este vídeo? Quantas pessoas assistiram aos outros vídeos? Hoje mesmo eu recebi testemunho de irmãos da igreja dizendo de familiares seus que estão ouvindo esses vídeos e que estão sendo abençoados por essa palavra. Deus está criando uma oportunidade para que a sua palavra seja pregada no tempo certo, conforme a vontade de Deus. Essa palavra hoje é para o seu coração. Você que está nos ouvindo nesta noite, você que está assistindo esse vídeo, Deus preparou esse tempo para falar ao seu coração. Deus criou essa estratégia, essa ferramenta para falar ao seu coração. Ele encerra isso dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você que eu tenho orado muito pela sua vida. Muitas pessoas têm orado pela sua vida. Você tem ouvido a palavra de Deus. Abra o seu coração. Mais do que os seus ouvidos, abra o seu entendimento. E deixe a palavra de Deus penetrar no seu coração. Deixe que o Senhor, através da sua palavra, toque no mais profundo da sua alma e que você possa colocar a sua vida no altar de Deus, viver para Ele. Diga para Ele dessa sua decisão: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu ouvi a tua palavra veio no momento oportuno e eu quero ser do Senhor. Eu quero viver para o Senhor, viver com o Senhor e debaixo dos cuidados do Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Se você fez essa oração, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus porque Ele te recebe nesta noite. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus.